Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eucana, efraimita, tem duas esposas, Ana sem filhos e Penina com filhos. Houve um certo homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem para fora da sua cidade, ano a ano, para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções à sua esposa Penina, e a todos os filhos dela, e a todas as filhas dela. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o útero dela, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor tinha fechado o útero dela. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a provocava. Por isso Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está despedaçado o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana suplica ter um filho para o consagrar ao Senhor. Então Ana se levantou depois que tinha comido em Siló, e depois que tinha bebido, e Eli, o sacerdote, estava sentado sobre uma cadeira junto ao umbral da porta do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela votou um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se na verdade atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, então ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. E sucedeu que, enquanto ela crescia em multiplicar suas orações diante da face do Senhor, Eli estava observando a sua boca. Porquanto Ana falava somente dentro do seu coração, só se moviam seus lábios, mas não se ouvia sua voz, pelo que pensou Eli que ela estava embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém eu tenho derramado a minha alma diante da face do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, uma vez que até agora tenho falado proveniente da magnitude da minha angústia e da minha dorida aflição. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E eles se levantaram cedo ao alvorecer daquela madrugada, e adoraram diante da face do Senhor, e voltaram. E chegaram à casa deles em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Samuel nasce e é consagrado ao Senhor. Assim sucedeu no devido circuito de tempo depois que Ana concebeu, que ela deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu o varão Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o voto dele. Porém Ana não subiu com ele, porque ela disse a seu marido: Somente quando o menino estiver desmamado, então o levarei, para que ele apareça diante da face do Senhor, e lá permaneça para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que é bom parecer aos teus olhos. Permanece tu aqui, até que tu tenha desmamado. Tão somente confirme o Senhor a palavra dele. Assim a mulher permaneceu e amamentou seu filho até que ela o desmamou. E havendo desmamado, ela o tomou consigo com 3 novilhos, e um éfa de farinha e um odre de suco de uvas, e o levou à casa do Senhor em Siló.
e era o menino ainda muito criança. E eles cortaram no pescoço em sacrifício o novilho, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui se postou de pé junto a ti, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Por isso eu também dei de volta ao Senhor o que lhe foi pedido. Todos os dias em que ele viver, ele é aquele que foi pedido para o Senhor. E ele adorou ali ao Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2, oração de gratidão de Ana ao Senhor. Desmamado, Samuel é entregue ao serviço do tabernáculo. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto regozijo-me na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor. Sim, não há nenhum santo, exceto tu. E grande rochedo nenhum há como o nosso Deus. Não multipliques o falar com altíssima altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele as ações são pesadas na balança. Os arcos dos homens fortes estão quebrados, e os que tropeçavam estão cingidos de força. Aqueles que tinham estado fartos alugaram a si mesmos por pão, e aqueles que tinham estado famintos cessaram. Até a mulher estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, e o que dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Abate, humilha e também exalta. Levanta o pobre para fora do pó. E do montão de lixo ergue o mendigo para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas que sustentam a terra, e assentou sobre elas o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrados em pedaços. Desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, e o menino esteve servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. Impiedades de Ofni e Finéas, filho do permissivo sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, não conhecia ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, quando algum homem sacrificava algum sacrifício, enquanto a carne estava sendo cozida, então vinha o jovem servo do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. E ele enfiava isso para dentro da caldeira, ou panela, ou caldeirão, ou marmita. E tudo quanto o garfo trazia para cima, o sacerdote tomava para si mesmo. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o jovem servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar, para o sacerdote, porque ele não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Seguramente, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti tudo quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar a mim, e se não, por força tomarei isso. Era, pois, muito grande o pecado destes moços diante da face do Senhor, porquanto os homens tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Serviço de Samuel a Deus e a Eli desde novo. Porém Samuel prestava serviço diante da face do Senhor, sendo ainda jovem, cingido com um éfodo de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia isso para ele, quando com seu marido ela subia para sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava Eucana e a sua esposa e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, em substituição à petição que ela pediu para o Senhor. E eles voltavam para o lugar deles próprios.
E o Senhor visitou a Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante da face do Senhor. Ora, estava Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que se ajuntavam ordenadas para serviço à porta da tenda da congregação. E ele lhes disse: Por que fazeis tais coisas? Pois por todo este povo ouço acerca dos vossos maus atos. Não, filhos meus, porque não é bom este relato que ouço. Vós fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra outro homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará em favor dele? Mas eles não deram ouvidos à voz do pai deles, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Homem de Deus profetiza julgamento contra filhos de Eli. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei eu plenamente à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para queimar o incenso, e para trazer o éfodo diante de mim, e todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, dei eu à casa de teu pai. Por que dais vós coices contra o meu sacrifício e contra a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E por que dais honra a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: Na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que eu cortarei fora o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o inimigo em minha habitação, em lugar de todo o bem que Deus houvera de fazer a Israel. Nem haverá ancião algum em tua casa por todos os dias. Mas o homem da tua linhagem, a quem eu não cortar para fora do meu altar, será para consumir os teus olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéas, ambos morrerão no mesmo dia. E eu farei nascer para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo aquilo que está em meu coração e em minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará diante da face do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá e se inclinará a ele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá: Rogo-te que me admitas a algum exercício do serviço sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Primeiro Samuel, capítulo 3. O Senhor chama Samuel em sonhos e lhe dá profecia contra Eli e seus filhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor tinha se tornado rara naqueles dias. Não havia profecia sendo manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, de modo que não podia ver, e estando também Samuel já deitado para dormir, antes que a lâmpada de Deus se houvesse apagado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e respondeu ele: Eis-me aqui. E ele correu para Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar ainda outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez,
E ele se levantou e foi até ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então percebeu Eli que era o Senhor quem estava chamando o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai e deita-te. E há de ser que, se ele te chamar, responderás: Fala, ó Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e postou-se próximo e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que brevemente farei uma coisa em Israel, que, de toda pessoa que ouvir isso, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia farei surgir contra ele tudo quanto tenho falado, contra sua casa. Quando eu começar, também terminarei. Porque eu já tenho declarado que julgarei e castigarei a sua casa para sempre, por causa de iniquidade. Porque ele bem conhecia que seus filhos faziam a si mesmo abomináveis, e ele não os puniu. Portanto, jurei à casa de Eli que não será expiada jamais a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos para sempre. Samuel anuncia julgamento de Deus a Eli. E Samuel permaneceu deitado até ao alvorecer, e então abriu as portas da casa do Senhor. Mas Samuel temia relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E respondeu ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que ele te falou? Peço-te que não encubras isso de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que ele te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E ele disse: Ele é o Senhor. Faça ele o que é bom parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as palavras dele cair para a terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor manifestava a si mesmo a Samuel em Siló, na palavra do Senhor.